Glória a Deus, glória a Deus. Você está preparada para receber a palavra nessa noite? Vocês viram que tema maravilhoso que o Senhor preparou para nós? Qual é o tema da pregação hoje? Falem junto comigo. 1, 2, 3 e... Vivendo a promessa. Gente, o Senhor falou tanto comigo nessa palavra. E eu sinto uma presença de Deus nesse lugar antes de eu começar a falar. Gente, eu sinto uma presença de Deus assim... Deus, ele vem de várias formas. Às vezes eu falo que Deus vem como um vento impetuoso e às vezes ele vem como uma brisa suave. E nessa quinta-feira eu sinto Deus vindo como uma brisa suave no nosso meio. E eu sei que muitas de vocês talvez com o coração aflito, angustiado, pesado. Você que está me ouvindo aí na sua casa também, de forma online. O Senhor vem hoje, nessa noite, como uma brisa suave na sua vida. Há uma paz invadindo o seu coração, mulher. Há uma paz invadindo o seu coração. Há uma cura separada para você. E essa presença do Senhor é uma presença que nos traz calma. Calma, e muitas vezes é o que a gente precisa. De calma. De paciência. De esperar. De respirar fundo. E deixar o Senhor fazer e agir. Amém, queridas? Amém. Vivendo a promessa é uma palavra tão poderosa, porque muitas vezes a gente percebe que alguns detalhes na nossa vida nos impedem de viver ou de ver a promessa que Deus tem para nós. E tem uma história que eu sou apaixonada por essa história, mas tem um momento dessa história que ela sempre me pega. Tem um momento dessa história que é sobre esse momento que eu quero conversar com vocês nessa noite, que eu quero ministrar o coração de vocês nessa noite. É um momento que sempre que eu leio a história de José, eu paro nesse ponto. Porque para mim, talvez seja o momento, sabe, o ápice da história de José foi esse momento. E a Bíblia fala de um rapaz que ele vai compartilhar um sonho, né? Um sonho que era uma visão. Ele vai compartilhar para a família dele e a família dele não aceita, não gosta muito do sonho que ele tem, que José tem. Essa história está lá em Gênesis. Essa história está em alguns capítulos, né? Gênesis capítulo 37, a gente vai lendo até o 41, 42. E quando José ele conta essa visão para a família, que ele via, né, traduzindo a visão, ele via a família se prostrando diante dele. A família não gosta do que ouve, os irmãos não gostam do que ouvem, e jogam José num poço. Eles querem matar José, eles ficam com muita raiva de José, e eles jogam José num poço. E tem irmão que fala assim, olha, a gente não tem que matar ele, para que o sangue dele não recaia sobre nós. Até que José, nesse poço, ele é vendido como escravo. E ele é vendido como escravo por uns negociantes midianitas. E quando ele é vendido como escravo, ele é vendido a um oficial egípcio, Potifar. Então José estava lá bonitinho na casa dele, né? O queridinho do papai, porque ele era o filho mais novo, muito amado por Jacó. De repente esse filho amado, querido, os irmãos aparecem, os irmãos mentem para o pai e dizem, olha, a gente encontrou as túnicas de José e as túnicas estavam sujas de sangue. Então José chora, Jacó chora a morte do seu filho, porque eles acharam que ele tinha sido morto por um animal selvagem. E tudo isso foi uma trama feita pelos irmãos. Muitas vezes a gente está envolvido em algumas tramas na nossa vida, queridos, que a gente às vezes está sendo enganado e a gente não está vendo. Como Jacó foi enganado com a túnica suja de sangue do filho. E aí, esse filho, ele é vendido para a casa de um oficial egípcio. Então José, ele entra para o Egito como escravo. Um hebreu totalmente livre, amado pelo pai. De repente, do dia para a noite, esse rapaz já está na casa de uma pessoa, de um oficial da justiça, um oficial egípcio, como escravo. Do dia para a noite, uma pessoa livre se torna um escravo na casa de Potifar. E a palavra fala em Gênesis capítulo 39, versículo 2 e 3, que diz que o Senhor estava com José,
Por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Quando José entra como escravo para a casa de Potifar, gente, preste atenção, porque hoje Deus vai dar entendimento a muitas coisas para você. Quando José, ele entra na casa de Potifar, ele entra como um escravo. Mas José, ele era tão abençoado por Deus, que quando ele entra nessa casa como escravo, logo ele já está governando, ele já está liderando, ele já está administrando a casa de Potifar. E a Bíblia fala que Potifar reconhece em José esse homem inteligente. Ele fala que Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Tudo que José colocava as mãos, José tinha sucesso. José tinha sucesso em tudo que fazia. Mesmo sendo um escravo, jogado na casa de um estranho, logo esse escravo, ele começa a liderar, a administrar essa casa. E Potifar, o dono dele, começa a reconhecer que havia sucesso na vida dele. Então, a palavra fala que a esposa de Potifar, e a Bíblia diz que José era muito bonito, e quando a Bíblia fala que alguém era bonito, devia ser muito bonito. E a Bíblia fala que José era muito bonito, e a esposa de Potifar começa a ficar encantada com ele. E ela começa a assediar José. E José, um homem de Deus, ele nega essa mulher, né? Ele fala que, no versículo 9, ele diz assim: como poderei cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. Então essa mulher muito bonita começa a assediar esse homem. E a Bíblia fala que José sai correndo dela, né? Tem homem que precisa sair correndo de algumas mulheres. E aí José sai correndo da mulher de Potifar, mas ela consegue agarrar ele e ficar com uma túnica na mão. E aí ela pega e se faz de vítima. Como ela viu que não conseguiu José, ela começa a gritar e ela começa a falar: ele tentou abusar de mim, olha o que esse homem tentou fazer comigo. E aí os funcionários daquela casa contam para José, ela conta para José o que aconteceu. E José, de administrador da casa de Potifar, ele vai então agora ser jogado injustamente numa prisão. Quero falar algo para você disso. Muitas vezes nós falamos: como pode ter acontecido algo de errado comigo se eu estou fazendo tudo certo? José, ele correu da mulher. Como pode estar acontecendo algo de errado comigo se eu estou fazendo tudo certo? Na verdade, queridas, muitas vezes aquilo que nos parece algo ruim, José ser jogado na prisão, na verdade foi uma proteção de Deus. Porque se José ficasse dentro dessa casa, poderia ter lhe acontecido algo pior. Talvez José ia cair na tentação da mulher, talvez a mulher iria acusá-lo de algo maior. Algo pior poderia ter acontecido. A cabeça, né, a mulher dele poderia ter pedido a cabeça de José, mas José é jogado na prisão. José foi jogado para a prisão justamente por temer a Deus. Não te parece injusto isso? Sim ou não? Justamente por ele temer a Deus, foi que ele foi jogado na prisão. Justamente porque ele correu da mulher, foi que ele foi jogado na prisão. Mas a prisão foi um lugar de proteção. Sabe, o que eu vejo em José é que a visão que Deus havia dado para ele, a promessa que Deus havia dado para ele era tão clara na mente dele, que por onde ele passava, ele sabia que a promessa seguia ele. Queridas, eu quero dizer para você nessa noite que você tem que ter convicção da promessa que você carrega na sua vida. Você tem que ter convicção do que você carrega. Por onde você andar, a promessa, ela te acompanhará. Por mais que nesse momento você não esteja vivendo o que Deus estabeleceu para você, você tem que crer que por onde você andar, a promessa, ela te acompanhará. Então, José é jogado injustamente na prisão.
E a gente lendo a história vai dando aquela revoltinha no nosso coração, né, gente? E Gênesis capítulo 39, 23 fala assim, ele já estava na prisão, diz que o carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. José, gente, é extraordinário isso aqui. Muitas vezes nós pensamos que nós temos que estar num lugar favorável para manifestar a glória, a presença e o poder de Deus. José fez tudo com excelência na casa de Potifar, assim como José fez tudo com excelência na prisão. José, escravo na casa de Potifar, obteve sucesso na casa de Potifar. Assim como quando ele é jogado na prisão, José obtém sucesso na prisão. Em ambos os lugares, José era um líder, um administrador. Não, o lugar não mudou José, mas José mudou o lugar. O ambiente não mudou José, a casa de Potifar não mudou José, assim como a prisão não mudou José, mas José mudou o lugar. Hoje Deus te chama para você não ser influenciado pelo lugar que você está, mas você vai influenciar. Aonde você colocar os seus pés, você será uma influenciadora. O ambiente não mudou o coração de José, mas José, o coração de José mudou o ambiente. Não importa se ele estava na casa de um grande oficial, ou se ele estava na prisão, ele continuava sendo um homem de Deus, ele continuava temendo a Deus, ele continuava sendo quem ele era. Queridas, nós não podemos ser uma pessoa no lugar e ser outra pessoa quando muda o lugar. José não poderia ser um homem agradecido por Deus na casa de Potifar, mas quando ele foi jogado na prisão, ele ia começar a ser um murmurador. Você tem que entender, queridas, que muitas vezes você é uma murmuradora no lugar em que você está. O problema não está no lugar, o problema está no seu coração. Muitas vezes você é uma pessoa que não consegue desfrutar dos ambientes que Deus te colocou. E você sempre vai culpar o lugar. Você não vê na história José culpando a casa de Potifar. Você não vê na história José culpando o poço. José culpando os irmãos porque o venderam. Você não vê José culpando a casa de Potifar, culpando a mulher que o assediou. Você não vê José culpando por ele estar na prisão. Você vê José sendo obediente em todo o caminho que Deus o levava. Ele temia Deus. Os ambientes não mudaram. Os ambientes, eles só evidenciaram quem José sempre foi. Sabe, as situações, os lugares, eles não nos mudam. Eles só evidenciam quem a gente sempre foi. Eles só evidenciam. Às vezes nós temos uma tendência de culpar o outro, né? Ah, mas o meu pai. Ah, mas a minha mãe. Ah, mas agora é meu patrão. Ah, mas agora é o marido. Ai, mas agora é sempre o outro. Não, mas agora é essa casa que eu estou. Não, mas agora é esse bairro. Não, mas agora não, queridos. Quando você sabe quem você é em Deus e quando você sabe o que você carrega, o ambiente não te muda, você muda o ambiente. Você transforma o lugar que você chega. Posso ouvir um amém? Você não precisa de um lugar favorável para ter sucesso. Você só precisa temer a Deus e saber quem você é. Tem gente que espera chegar em algum lugar. Tem gente que espera chegar. Ah, quando eu chegar, quando eu tiver. Não, queridas, é hoje, é agora. É com o que você tem na mão. José foi um líder na casa de um estranho, sendo escravo. José era um prisioneiro. E a Bíblia fala que o carcereiro não precisava fazer mais nada, porque José dominou o ambiente. José começou a comandar o ambiente. E o carcereiro, vocês já pararam para pensar que quem cuidava da prisão era um prisioneiro? Isso não é algo extraordinário, amadas. O prisioneiro era para estar atrás das grades, mas o prisioneiro estava administrando a prisão. É só poder de Deus.
você não deveria estar fazendo o que você está fazendo, mas o que está acontecendo na sua vida é poder de Deus. O que está acontecendo na sua casa é poder de Deus. Talvez pela sua capacidade, você está num lugar hostil, você fala, meu Deus, não era para estar acontecendo o que está acontecendo. E aí você vai olhar para a sua vida e você vai dizer, é poder de Deus. É só o poder de Deus. E lá na prisão acontece algo. Por isso que você tem que ter paciência. Você tem que temer a Deus, você tem que obedecer a Deus. Sabe, falar de temor hoje, na sociedade em que a gente está vivendo, é tão necessário. Porque talvez a falta de temor seja um dos maiores pecados da nossa geração. Eu vejo as pessoas dando atributos a Deus que Deus não tem, que Deus não é. Eu vejo pessoas colocando palavras na boca de Deus. Eu vejo pessoas achando o que Deus é, que Deus não é. Eu vejo pessoas fazendo piadas, memes, coisas engraçadas com coisas do reino de Deus, expondo, ironizando. Cuidado com o que você está vendo e assistindo e compactuando, rindo junto talvez. Amadas, tem algumas coisas que não é para a gente rir, por mais que pareça engraçado. A gente vê uma onda de coisas na internet, rindo de coisas da igreja, rindo de manifestações do Espírito. Cuide, irmãs, com conteúdo que você assiste, acha engraçado, e você não percebe o quanto isso é uma falta de temor dessa geração. Essa geração perdeu a noção de quem Deus é. Essa geração está perdendo a noção de quem Deus é e de quem ela é. Queridos, nós temos que sustentar o temor a Deus no nosso coração. Inclusive, Provérbios vai falar que o temor é o princípio, o temor é o fundamento da sabedoria. Se você não teme a Deus, você começa a se comportar como um tolo. E Deus não nos chama para ser um tolo, Deus nos chama para ser sábio. E a sabedoria de Deus, ela está à nossa disposição. Escolha ser sábio, ao invés de ser um tolo. Escolha temer a Deus. Amém, amadas? Amém? Quando José é jogado na prisão, então, ele tem, depois o rei, o faraó, coloca na prisão um copeiro e um padeiro. Então, junto lá na prisão com o José, tem um padeiro e um copeiro lá junto com ele. E esses dois homens têm um sonho, cada um tem um sonho. E eles estão perturbados com esse sonho, então José chega e fala assim, por que vocês estão incomodados? Nós tivemos um sonho. E José interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. E aí ele olha, e o sonho do padeiro é que ele ia morrer. Então ele não podia nem pedir para o padeiro ajudar ele. Mas o sonho do copeiro é que ele fala para o copeiro, quando tu for lá de volta para o lado do rei, porque tu vai voltar para o rei, para ficar de volta para o lado do rei, quando você voltar, você lembra de mim. Até que depois o copeiro saiu, o que aconteceu? O copeiro se esqueceu. E passou. E José ficou ainda mais um tempo na prisão, mais 2 anos na prisão. Eu vou dizer para você, queridos, que você pode esquecer das promessas de Deus. As pessoas ao seu redor podem esquecer das promessas de Deus. Mas Deus não esquece o que Ele fala para você. Deus não esquece o que Ele tem para você. E no capítulo 41, versículo 39, fala que então o faraó disse a José. Daí o que acontece? O faraó tem um sonho. Essa história toda envolve sonho. José tem sonho, copeiro tem sonho, padeiro tem sonho, faraó tem um sonho. E aí faraó tem um sonho e ninguém consegue revelar o sonho de faraó. Até que o copeiro então se lembrou. Ele falou, faraó, quando eu estava na prisão teve um homem que revelou o que aconteceu comigo e com o padeiro. Aí faraó chama esse homem. E aí fala aqui no versículo 39 do capítulo 41. Então faraó disse a Josué, uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Ficará encarregado da minha corte e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. O faraó acrescentou, eu coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Então, José chega no lugar que Deus havia prometido. José chega então, após ser vendido como escravo, após estar na prisão, após vários acontecimentos. José chega ao governo do Egito. Ele só está abaixo de Faraó.
E um dos sonhos de Faraó é que haveria fome na terra. E teve anos de abundância José segurou, guardou alimento. E nos anos de fome, foi nos anos de fome então, que a família de José aparece a terra do Egito. Canaã, que é a família de José, começa a passar fome. E depois dos anos de abundância, a fome começa na terra. O que Egito está? O Egito está abastecido. O Egito tem comida guardada. Porque Deus havia mostrado para Faraó através de José. E José, de novo, ele já está no lugar de governo. De novo, José já está no lugar de administração. De novo, José já está no lugar em que ele está comandando. E aí, queridos, a fome começa na terra de Canaã e os irmãos de José vão para o Egito. Não é porque você está vivendo as promessas de Deus na sua vida que você não sofrerá emocionalmente. Vou repetir isso para você. Não é porque você está vivendo as promessas de Deus na sua vida que você não sofrerá emocionalmente. Feridas precisam ser abertas para serem curadas. Porque apesar desse homem, José, tudo que ele passou, ele chegou no reinado, ele chegou no governo. Havia algo que fervia no coração dele. Ele lembrava do que os irmãos haviam feito. Havia uma ferida familiar no coração de José. Havia uma história que ainda não tinha sido bem resolvida. Havia uma mágoa, havia uma dor que era evidente no coração de José. Quando os irmãos... Ai, gente, eu acho tão linda essa história. Quando os irmãos, eles chegam para falar, para pedir ajuda no Egito, e eles mal sabiam eles que José estava vivo. Gênesis 42 fala que José se afastou dos irmãos. José reconheceu os irmãos, mas os irmãos não reconheceram José. Fala que José se afastou dos irmãos e começou a chorar. Quando ele se recompôs, ele voltou a falar com eles, escolheu Simeão e mandou amarrá-lo diante dos demais. A Bíblia fala então que esse governante, esse administrador, esse homem segundo o coração de Deus, esse homem que Deus tinha guardado até então, esse homem que carregava uma promessa, e a promessa do povo de Israel estava nas costas de José. Esse homem tão poderoso, esse homem tão temente a Deus, esse homem tão firme, esse homem que carregava a promessa de Deus, ele tinha uma ferida, uma mágoa no coração. Quando os irmãos chegam, a Bíblia fala que os irmãos começam a falar, e existem intérpretes, porque eles são hebreus, eles estão no Egito, mas José era hebreu, e José estava entendendo o que eles estavam falando. A Bíblia fala isso, que ele entende. E a Bíblia fala que ele sai para chorar. Ele vê os irmãos, ele sai para chorar. E quando ele se recompõe, ele já volta com uma vingancinha no coração dele. Ele amarra um irmão, ele faz todo um negócio ali com os irmãos. Primeiro ele fala, vocês têm pai? Vocês têm outro irmão? Não, eu tenho irmão, então vocês... peguem as coisas de vocês, voltem, tragam outro irmão, eu só vou dar comida para vocês. E José começa a fazer uma jogada ali com eles, que é nítido, a mágoa que José tem com esses irmãos. José ainda não está completamente curado. Um processo de cura com o Senhor, era necessário um processo de cura, era preciso expor a ferida, abrir a ferida para José ser curado. José, o grande homem de Deus, tinha uma mágoa no coração. Tinha uma mágoa familiar no coração. Tinha algo que ele ainda não tinha resolvido. E quando José, ele chega, depois ele bota um copo de prata, ele fala para um oficial dele, bota um copo de prata dentro da bolsa daquele irmão. Aí aquele irmão foi tido como ladrão. E ele começa a fazer algumas coisas com os irmãos. Sabe, queridos, um coração de tipo, agora vocês vão ter que sofrer um pouco. E os irmãos mesmo falavam, tudo isso está acontecendo porque nós estamos pagando o sangue do nosso irmão, nós estamos pagando o sangue do nosso irmão. E os irmãos não sabiam que aquele homem era o irmão. Eles não sabiam que aquele homem era José. Que difícil, amadas,
que nós faríamos? O que você faria se aquela pessoa que te feriu grandemente, aquela pessoa que te humilhou, aquela pessoa que desejou a sua morte, aquela pessoa que te rejeitou, de repente o mundo deu uma volta, e se tem uma coisa que acontece no mundo, ele dá volta. Aquele irmão que te expôs, que te rejeitou, que falou de você, que te caluniou, esse irmão, de repente ele chega diante de você e você é a única solução da vida dele. Eles só iam receber comida do Egito se José quisesse, se José deixasse. E José poderia nutrir essa mágoa, José poderia nutrir essa ferida a ponto de mandá-los embora. José poderia nutrir essa mágoa, José poderia nutrir essa ferida a ponto de dizer, então agora vocês vão pagar tudo que vocês fizeram comigo, volte para a casa de vocês, vão tudo morrer de fome. E José poderia ter feito isso. Mas, assim como a misericórdia do Senhor é sobre as nossas vidas, nós temos que exercer a misericórdia para com as pessoas. Amém, amadas? E se tem uma coisa que é real oficial no nosso coração, é mágoa. Quantas de nós nutrimos mágoas em nosso coração? Quantas de nós, olhe para mim, olhe, é muito sério isso que eu vou falar para vocês. Quantas de nós, hoje, não estão vendo ou vivendo as promessas do Senhor, porque você ainda nutre mágoas no seu coração? Você finge que não sente. Você finge que não tem. Você finge. Mas nessa noite, amadas, o Senhor não trouxe você para esse lugar para você fingir sentimento, para você fingir comportamento. Deus te trouxe até esse lugar para que você venha expor o seu coração para Ele, porque a cura do Senhor está aqui nesse lugar sobre a sua vida. Porque o que Deus tem para você, a promessa que Deus tem para você, depende do seu coração curado e estabelecido. E Deus vai proporcionando esse encontro, porque José precisava estar com o coração totalmente bem resolvido, para aquilo que Deus queria fazer através da vida dele. José chora algumas vezes, ele expressa o quão magoado ele estava. Em Gênesis capítulo 42, 24, no capítulo, deixa eu ver aqui, eu acho que é no 41. Eu botei o versículo, mas eu não botei o capítulo. Está ali? 46, botei sim. Tá, 46, 1:8. No capítulo 46, do versículo 1 ao versículo 8, eu quero ler com vocês. José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala. De novo os irmãos chegam para ele. Quando esse aqui é o último encontro deles, que José precisava resolver a situação. José manda eles de volta, José manda eles vir, José manda eles voltar e os irmãos chegam na casa de José. Até que os irmãos chegam na casa de José, e esse aqui é o momento que eu falo que sempre me pega. José não conseguiu mais se conter. Fala assim, se conter. Não conseguiu mais. Havia muita gente na sala e ele disse aos seus assistentes, saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou a sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios os ouviram e logo a notícia chegou ao palácio de Faraó. Sou eu, José, disse a seus irmãos. Meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José e perderam a fala. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou. Eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhe preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou
adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus que me mandou para cá e não vocês. E foi Ele que me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Que lindo isso aqui. Ele sofre tudo que sofre. Ele sofre tudo que sofre. Para ele chegar num entendimento e dizer, foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Ele sofre tudo que sofre. E ele chega diante dos irmãos e ele está dizendo para os irmãos assim, sabe de uma coisa? Está tudo bem. Vocês fizeram uma coisa bizarra? Fizeram. Mas assim, está tudo bem. Porque o que aconteceu comigo hoje, eu entendo que foi Deus, porque Deus precisava me enviar na frente de vocês. Porque se Deus não me enviasse na frente de vocês, vocês morreriam de fome e eu também. Nós morreríamos de fome. Hoje eu entendo que todo o processo que eu passei foi porque Deus estava, na verdade, nos guardando e nos livrando de uma fome terrível que vai assolar a terra e muita gente vai morrer de fome. Mas nós não vamos morrer de fome porque nós estamos dentro do Egito, um lugar que Deus me colocou para guardar cereal. Sabe o que acontece nas nossas vidas? Muitas vezes você passou tribulações, dificuldades, exposição, te humilharam, te rejeitaram. E você ainda sustenta isso com tanta força no seu coração. Mas chega um momento que a Bíblia fala, eu amo essa parte que diz, José não conseguiu mais se conter. Ele disse, chega, eu vou contar para vocês, eu sou o irmão de vocês, eu revelo para vocês quem eu sou. Porque chega desse negócio, porque eu preciso falar para vocês, eu entendo o que Deus fez. Eu entendo que tudo que me aconteceu era a mão de Deus. Agora, amadas, como chegar nesse nível de entendimento? E como perdoar nesse nível? Porque você entende que inclusive as coisas de ruim que te aconteceram, você tem que liberar perdão, porque ela faz parte do processo que Deus precisava fazer na sua vida. José tinha duas opções. Ou ele sustentaria a ferida e a mágoa na vida dele, a gente não sabe onde eles estariam agora, o que aconteceria com o povo de Israel. Ou José decidia perdoar, liberar essa mágoa no seu coração e entender que todo o processo, tudo que aconteceu com ele, estava debaixo de uma ordem divina, estava debaixo de uma direção de Deus para a vida dele. Nós precisamos entender que muitas coisas que acontecem na nossa vida não é perda, é livramento. E porque você entendeu que é uma perda, que essa perda foi um livramento, você tem que liberar perdão para essa pessoa. Muitas vezes Deus vai te afastar de pessoas e você ainda continua magoada com essas pessoas, mas você precisa entender que esse foi um processo necessário para Deus te trazer até aqui hoje, nesse lugar, para Ele falar contigo. Talvez você foi rejeitada e você ainda não perdoou aquela rejeição. Já chegou o tempo de perdoar, porque aquela rejeição, ela fez parte da sua formação de caráter. Nós temos que entender aquilo que Deus faz. Inclusive as pedras, perdoar as pedras de tropeço que fizeram parte do nosso caminho. As histórias que não deram certo, que você queria que tivesse dado certo. As pessoas que viraram as costas para você, as pessoas que foram ingratas com você, deu de contar essas histórias. Deu de ressuscitar o defunto, amada. Chega uma hora que você tem que botar um ponto final nessa história, porque você tem que entender que esse foi um processo que Deus teve que fazer na tua vida para te levar onde você está hoje. E muitas de vocês estão colhendo bênçãos de Deus, mas ainda estão apegadas às suas histórias, ainda estão apegadas às suas mágoas, ainda estão apegadas às suas feridas. Hoje, o Senhor, Ele precisa que você entenda e que você não consiga mais se conter. É importante que a gente não consiga mais se conter. Você está me ouvindo? Você está me entendendo? Chega um momento que nós precisamos não mais se conter. Porque a gente acha que Deus quer que eu fique lá contida, que eu fique fingindo, que eu fique sorrindo, mas por dentro eu estou amarga. Não, nós precisamos estar nesse lugar como José. É preciso não se conter mais. E a Bíblia fala que José,
Amadas, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente está falando e alguém está ouvindo alguns metros de distância, é porque nós não estamos falando delicadamente, né? Vocês conseguem ouvir, entender o tom de voz que José estava falando com os irmãos? Como ele estava falando com os irmãos, imagina uma mágoa sustentada, e alguns teólogos falam que foram 13 anos. 13 como escravo, preso, humilhado, rejeitado, traído, mentiram, caluniaram, foi chamado de coisas que ele não era, foi acusado de coisas que ele não fez. 13 anos. E a culpa eram os irmãos. O culpado foram aqueles que estavam diante dele pedindo agora ajuda para ele. E ele tinha todo o poder. O Egito não era qualquer nação. O Egito era a maior nação da face da terra. O faraó era o maior governante. José só estava abaixo de faraó. José podia mandar matar os irmãos. José podia mandar jogar eles tudo num poço. Agora vocês vão ficar 13 anos. José podia fazer deles escravo. José podia fazer o que quisesse. Mas nesse momento, eu vou dizer para vocês que esse é um momento que quando eu leio, já teve vezes de eu ler essa história e eu chorar. E de eu pedir para Deus que esse seja o meu nível de entendimento. Quando ele fala, sou eu José, disse aos seus irmãos. Aí ele faz a pergunta, né? O meu pai ainda está vivo. Esses irmãos pouparam o pai de viver com o filho. José era o queridinho do pai. Os dois irmãos mais novos eram os amados do coração do pai. Esses irmãos tiraram um filho de um pai, o filho amado do coração de Jacó. Jacó já era velho. E ele fala, meu pai ainda está vivo. A primeira pergunta que ele fala. Mas seus irmãos ficaram espantados. E ele falou assim, chegue mais perto. Chegue mais perto. Chegue mais perto. Quando eles se aproximaram, José continuou. Eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo. Ele não falou assim como eu estou falando, né? Eu acredito que ele é uma mistura de raiva, com choro, com mágoa, com berro, com agora eu preciso botar essa dor para fora. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem alguns momentos na nossa vida que a gente precisa misturar choro, ranho, raiva, berrar mesmo. Amadas, precisamos colocar para fora. A gente precisa botar essa mágoa para fora. Sabe o que tem acontecido? Muitas de vocês não têm vivido as promessas de Deus porque ainda você sustenta mágoas no seu coração. E as mágoas estão aí para as pessoas fazerem a gente sentir. Todo dia alguém cruza a nossa vida para magoar o nosso coração, amadas. As mágoas fazem parte da vida. Você é ser humano, não é porque você é crente que a mágoa não vai chegar na sua casa, vai. Ela está aí para a gente sentir, para a gente viver, sofrer, doer, chorar e perdoar. E nesse momento ele começa a falar, ele disse, eu sou o irmão que vocês venderam. Mas foi Deus. Aí ele fala para os irmãos, mas não fiquem aflitos. Meu Deus, ele agora está consolando os irmãos. Amadas, o seu nível de cura vai ser tão grande que de magoada você vai passar a ser uma consoladora. Talvez esse mundo vai dar uma volta e você foi tão magoada, você foi tão ferida, que Deus ainda vai te usar para usar a pessoa que mais te feriu. Você sabia disso? Tem gente que está falando, Deus me livre. Mas tem pessoas que o teu nível de cura vai ser desse nível. Porque aquilo que você está vivendo, você está entendendo. Você está entendendo que você precisou passar por isso. E você disse, foi Deus. E José disse, eu entendo que foi Deus. Foi Deus que me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Vocês tentaram tirar a minha vida. Vocês tentaram me matar, mas Deus me colocou adiante de vocês porque eu fui usado para preservar a vida de vocês. Vocês tentaram me matar, mas eu fui usado para cuidar de vocês. É que Deus, o propósito de Deus não era que a gente andasse junto, o propósito de Deus é que a gente andasse separado, mas para onde Deus me levou, talvez para onde Deus está te levando, vai doer, vai te ferir. Talvez você vai sofrer dores familiares, dores na amizade, mas para o lugar que Deus vai te levar, você vai ser tão curada, que lá você vai ser usada para proteger aqueles que te feriram. Esse é o nível.
Esse é um nível que muitas vezes nós somos esmagadas, mas saiba que quanto mais a uva é esmagada, mais o vinho é extraído desse lugar. E tem algumas de vocês aqui que você é um vinho bem caro. Você é um vinho muito caro. Porque talvez algumas estão me ouvindo e você está dizendo, pastor, eu não aguento mais ser esmagada. Fique tranquila, você é um vinho caro. Pessoas aqui que têm níveis de como José. Aonde você chega, você transforma lugares. Aonde você chega, você é um líder. Aonde você chega, você influencia lugares. E para essas pessoas, Deus vai ter que trabalhar tanto o seu caráter, que você vai ser magoado, você vai ser ferido, mas você vai chegar nesse lugar, nesse entendimento de entender que foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhe preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias. Portanto, Deus me mandou para cá e não vocês. Tudo que aconteceu na minha vida não foi obra de pessoas, mas foi a mão do Senhor. Eu poderia ficar uma noite inteira contando para vocês de coisas que eu vivi, de exposições que eu vivi, de calúnias que eu vivi. Que se eu não me permitisse ser curada pelo Senhor, hoje eu nem estaria aqui falando com vocês. Hoje na live eu ainda comentei que eu nunca falei para deixar gravado uma história da minha vida, mas teve uma história da minha vida que, dentro da igreja, que eu sofri uma exposição tão grande, uma vergonha tão grande, que eu lembro que eu saí daquela reunião, eu ainda não era casada, mas eu lembro que eu saí daquela reunião e eu falei para o Rob, foi a primeira e única vez que eu tinha decidido sair da igreja. Eu disse, igreja para mim nunca mais, igreja para mim acabou. E todas as pessoas que eu considerava legais, líderes que me inspiravam, tinha acabado tudo. Assim, foi como um conto de fadas que tinha acabado. Foi numa reunião que eu tive que presenciar e eu fui exposta numa vergonha nessa reunião. E quando acabou essa reunião, eu saí decidida a não frequentar mais igreja. E no meu coração, a minha mágoa não era com Deus, não era com o Senhor. Mas saiba que muitas vezes você sai da igreja falando, eu vou continuar servindo a Deus. Mas a Bíblia fala que para nós continuarmos servindo a Deus, nós precisamos congregar. Nós precisamos ser um membro que faz parte do corpo no qual Cristo é o cabeça. E o diabo vai fazer de tudo para tirar você do corpo. O diabo vai fazer de tudo para que você saia do corpo. O diabo muitas vezes vai fazer com que você fique tão magoado, tão magoado, tão magoado. E essa mágoa, ela vai definir a sua vida. Amadas, em nome de Jesus, entenda que a mágoa não pode definir a sua vida, o seu destino. O que tem que definir o seu destino, a sua vida, é a promessa que Deus tem para você. E eu lembro que o pastor tinha dado uma direção para nós, e eu saí assim muito revoltada, magoada. E eu levei muito tempo para liberar perdão no meu coração. E uma dessas pessoas um dia chegou e falou, Cris, eu quero te explicar, anos depois, essa pessoa falou, eu queria te explicar. Eu falei, não precisa mais. Porque hoje eu entendo que aquilo fazia parte do que Deus queria forjar no meu caráter. E eu saí dessa reunião e eu olhei para o Rob e eu falei assim, acabou a igreja para mim. E ele olhou para mim e ele disse, nós vamos obedecer tudo que o pastor falar. E eu queria casar, né, amadas? Obedeci. Obedeci por causa disso, sou bem sincera. E eu falei, amém. Sabe, e eu fiquei nutrindo uma raiva. Raiva com mágoa, com ódio, com repúdio, com nojo, tudo junto. Tudo junto. Para mim, aquelas pessoas tinham acabado para mim. E eu tive que passar por um longo processo com o Senhor para poder acreditar em liderança espiritual novamente. E eu estou expondo o meu coração para vocês, para dizer para vocês que mágoas vão vir nesse nível. Para que você se decepcione tanto, para que você se frustre tanto, a ponto de abandonar o que Deus tem para você, a promessa que Deus tem para a tua vida. Mas saiba, se você seguir a sua vida a partir de uma mágoa, você vai perder tudo que Deus tem para você. As mágoas foram feitas para serem perdoadas. As feridas foram feitas para serem curadas. Você não é a sua ferida, você não é a sua mágoa, você não é a sua história que não deu certo. Você não é essa história que não deu certo. Em nome de Jesus,
Se coloque de pé nessa noite que eu quero orar por você. Eu quero orar por você porque há uma unção de cura nessa noite. O Senhor trouxe você até esse lugar porque Ele fala para algumas mulheres aqui: você precisa não se conter mais. Você precisa rasgar o coração. Vem aqui à frente, vamos orar todas juntas, vem. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente, comece a orar. Comece a buscar essa cura no seu coração. Comece a pedir para o Senhor que Ele te restaure por completo. Vem orando, vem adorando. Hoje é o dia que você precisa resolver algumas questões do seu coração. Assim como José, quando ele viu os irmãos, amadas, ele chorou, mas ele não tinha a intenção inicialmente de resolver as questões com os irmãos. Muitas vezes, inicialmente, nós não temos a intenção de resolver, porque é difícil resolver. É difícil expor, não é, irmãs? É difícil. É difícil, é difícil. Aleluia, mas hoje o Senhor te chama a abrir o seu coração. Faça oração nessa noite. Faça oração nessa noite. Oh, Senhor. Vem com a tua brisa suave, Deus, nessa noite. Deus, eu sinto a tua mão como uma brisa suave nessa noite, Deus. Nos levando, Deus, para um tempo de calmaria. Algumas de vocês vão sair do meio da tempestade. Deus está te tirando da tempestade. Deus está te tirando da tempestade, amadas. Ele está te levando para um tempo de calmaria, para um tempo de brisa suave. Algumas coisas que você não entendia, hoje o Senhor te leva a entendimentos. Hoje o Senhor te leva. Porque talvez você não entendia algumas coisas. Hoje o Senhor cura o teu coração. E hoje você vai entender que era necessário, que Deus está te livrando. É livramento, é livramento. Tema o Senhor. Sou curado, o teu toque me restaurou. Prometeste e eu sei que cumprirá. Aleluia, Jesus, aleluia. Na tormenta és a paz, teu amor. Derrame o seu coração na presença do Senhor nessa noite. Prometeste. A mão do Senhor te cura, te restaura. Ele está liberando seu coração nessa noite. Oh Pai, vem Senhor. Vem Jesus, vem Senhor, vem Senhor. E eu sei Aleluia. que cumprirás tua palavra. Tua palavra nos céus firmada está e se cumprirá. Teu é o reino pra sempre, tua vontade feita será. Tua palavra no céu firmada está e se cumprirá. Teu é o reino pra sempre, tua vontade feita será.
Aleluia, Senhor. A tua cura nesse lugar, Deus. Só em ti. Tu marca mulheres, Pai, para um novo tempo. Mulheres curadas, mulheres curadas. Hoje o Senhor restaura o teu coração. Hoje o Senhor renova o teu coração. Ele fala: filha, os ambientes não te moldarão mais. Você mudará os ambientes. Você mudará os ambientes. Hoje a sabedoria, o poder, a autoridade do Senhor vem sobre a sua vida. Não importa se você está na casa de Potifar ou se você está numa prisão, você mudará ambientes. Você mudará ambientes. Hoje o Senhor te marca com uma sabedoria extraordinária. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Feita será tua palavra no céu, firmada está e se Cumprirá. Teu é o reino. A palavra do Senhor se cumprirá. Tua vontade A palavra do Senhor se cumprirá. será A palavra se cumprirá. A promessa se cumprirá. firmada Você que está na sua casa, se derrame aos pés do Senhor. A promessa do Senhor se cumprirá sobre a sua vida. sempre tua vontade feita será. Só em ti sou curado. Fala, eu sou curada. Teu toque me restaurou. Oh, Senhor, tu nos restaura nessa noite. Prometeste, e eu sei que cumprirás. Aleluia. Na tormenta, essa paz, teu amor não falhará. Prometeste, e eu sei que cumprirás. Aleluia. Abraça a irmã que está do seu lado. Abrace, abrace. E eu sei que Libera uma palavra do Senhor. Libera uma palavra. Você é boca de Deus nessa terra. prometeste, e eu sei que cumprirás. Aleluia. Prometeste, e eu sei que Vai se cumprir, vai se cumprir. sim. Fala para a irmã que está do seu lado, vai se cumprir. E eu sei Vai que se cumprir. cumprirás. Hoje o Senhor cura o teu coração. Prometeste, e eu sei que cumprirás. Aleluia. Prometeste, e eu sei que Tem muitos Josés aqui. cumprirás. Tem muitos Josés aqui. Você nasceu para governar, para administrar. Você nasceu para influenciar lugares. Tem lugares esperando você chegar, amadas. Tem lugares esperando você chegar. Não seja mais conduzida pelo que te falaram. Não seja mais conduzida por essa mágoa. Essa tua história, ela não te define. Tem lugares esperando José chegar. Tem lugares esperando José chegar. Em nome de Jesus. Deus faz coisas novas no seu coração. Eu sinto uma cura de Deus tão forte nesse lugar. Eu sinto o entendimento de Deus assim. Sabe, algumas mulheres desse um entendimento tão forte. Que aquilo que aconteceu na sua vida, assim como José falou para os irmãos, não foi tua culpa. Sabe, não foi vocês que me colocaram no Egito, foi Deus. Foi Deus que me colocou nesse lugar. Porque Ele sabia o que ia acontecer depois. Algumas coisas você não entende agora, porque você não consegue enxergar o amanhã, mas Deus já viu tudo. Deus já viu tudo. Deus já viu tudo. E o que nós temos que fazer, pastora? Nós temos que obedecer a Deus, andar sobre os seus decretos, porque Deus já viu tudo. Deus já viu, nós só temos que confiar. Nós só temos que estar felizes no lugar em que Deus nos colocou. José sabia quem ele era na prisão. José sabia quem ele era na casa de Potifar. José sabia quem ele era quando ele estava sendo vendido como escravo. Ei, amadas, ele estava sendo vendido como escravo, mas ele sabia que ele não era escravo. Talvez algumas pessoas tentaram te definir com alguma palavra ou alguma situação.
Mas você não é essa definição. Algumas pessoas já me chamaram de coisas e eu falei, eu não sou essa palavra. Eu não sou essa definição. Porque eu sou o que Deus diz que eu sou. Você é o que Deus diz, está dizendo que você é. Quem Deus diz que você é? Você é filha amada, você é filha amada, você é filha amada. Você sabe que você é filha amada? Então não importa se você está sendo vendido como escravo, você é filha amada. Talvez você vai ficar algum tempo sofrendo debaixo de uma escravidão, mas você é filha amada. E logo o teu lugar da promessa vai chegar. Logo ele vai chegar e não importa o tempo que demore. Porque a Bíblia fala que José, ele vive até 130 anos. O tempo de bênção e de governo foi muitas vezes maior que o tempo da escravidão. Talvez o tempo da luta está difícil, está demorando, mas saiba que o tempo da promessa, ele é muito maior que o tempo da luta, que o tempo da dificuldade. É isso que você tem que crer, e é nessa promessa que você tem que se agarrar. É um tempo que está te forjando, está te preparando, mas fique tranquila, que o lugar que Deus tem preparado para você, só fique na presença dEle, não saia da presença dEle. Não saia porque alguém vai te magoar, porque pessoas vão te magoar. Não saia porque alguém vai te ferir, porque você vai ser ferida. Permaneça fiel e obediente e temente a Deus, que a promessa está logo ali, esperando você chegar. Em nome de Jesus, amém, amadas? Dê uma salva de palmas ao Senhor, glorifica o nome do Senhor nessa noite. Meu Deus, como a presença dEle é forte nesse lugar. Você é José. Aleluia. Levante a sua mão para o alto. Quero orar por você. Pai, obrigada pela tua presença nesse lugar. Obrigada por essa palavra que nos alimentou, que nos alimenta, que nos sustenta e nos conduz. Obrigada pela tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, que ilumina o nosso caminho, que ilumina o nosso próximo passo. Obrigada porque o Senhor tem sido fiel. E até aqui o Senhor tem nos sustentado com a sua mão poderosa. E não importa o quanto eu chore, e não importa o quanto eu chore, se eu estou na sua presença, eu serei curado, eu serei curada. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa. Tenham um resto de semana abençoado, no nome do Senhor Jesus. Quem crê diz amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amo vocês. Tua vontade feita será, tua palavra nos céus firmada está e se cumprirá. Teu é o reino para sempre, tua vontade feita será.